Salve todos e todas, me mandaram esse vídeo aqui para eu reagir. A história é o seguinte: a polícia foi demolir uma casa ali em São Sebastião, na comunidade do Camburi, e a comunidade se mobilizou para impedir a demolição do imóvel, né? E acabou não sendo realizado. Mas um policial militar que estava ali aproveitou a oportunidade para fazer uma espécie de terrorismo eleitoral e fazer campanha para o Bolsonaro, dizendo que se as pessoas votassem, deixa tudo isso subentendido, né? Não estou falando de política, mas dizendo que se o PT ganhasse, as pessoas todas perderiam sua casa. O típico caso do terrorismo eleitoral, né? Feito por um covarde. Vamos ouvir aí, vamos acompanhar junto. Você tem essa casa aqui que tem escritura. É sua, você suou e pagou. Se vocês aceitarem esse governo comunista que está querendo voltar de novo, vai chegar a hora que o governo vai falar para você assim, ó, essa casa agora é do governo. Para começo de conversa, nunca, jamais existiu comunismo no Brasil. Nunca, jamais. Essa pessoa que está falando aí, ou ela é mau caráter, ou ela é burra, ou não estudou, né? Porque não existe, nem nunca existiu um governo comunista no Brasil. Isso é parte de uma estratégia retórica aí que se aproveita do não entendimento, da incompreensão das pessoas, né? Porque veja bem, o comunismo é um sistema na qual é abolida a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, fazendas, minas, fábricas, tudo controlado pelo Estado, por Estado proletário, revolucionário. É considerado uma doutrina de extrema esquerda, né? E olha, o Brasil já teve governos de esquerda, já teve governos de centro-esquerda, mas jamais, nunca teve um governo de extrema esquerda. Você dizer que toda pessoa de esquerda, mesmo que de centro-esquerda, você dizer que essas pessoas são comunistas, isso equivale, é a mesma coisa de você dizer que todas as pessoas de direita são de extrema direita, como, por exemplo, nazistas. E não é verdade. O nazismo é de extrema direita. Mas existem muitas pessoas de direita que não são nazistas, né? Porque, primeiro, preciso as pessoas compreenderem o seguinte: o que é essa questão de direita e esquerda? Essa díade, né, usada, esses dois conceitos usados aí na ciência política, são como se fosse, vamos dizer assim, uma metáfora, né? Ela surge no contexto da Revolução Francesa, depois que a monarquia é derrubada, depois da tomada da Bastilha, em que você tem o chamado Terceiro Estado, que foi uma grande coalizão de vários setores da sociedade francesa, ali tanto burguesia, né, comerciantes, como camponeses, pessoas pobres da cidade, que juntos protagonizaram o processo de derrubada do sistema monárquico, de derrubada da nobreza. E logo em seguida a isso, eles reunidos em assembleia precisavam definir como é que a França ia funcionar a partir de então, né? E reunidos em Assembleia Nacional, tinham aqueles que se sentavam mais à direita e aqueles que se sentavam mais à esquerda, ali no contexto da Assembleia. E acabavam sentando junto por afinidade de pensamento. A galera que se sentava mais à direita, formada sobretudo pelos chamados girondinos, né, que eram burgueses ricos, queriam o fim do poder monárquico, mas eles não queriam o fim do absolutismo monárquico, né? Queriam o fim dos privilégios de nascimento, né, da nobreza, mas estavam a fim de
preservar algumas estruturas, né? Eles, por exemplo, não queriam o fim da escravidão, né? Eles não queriam a redistribuição de propriedade e outras coisas. O pessoal da direita também não queriam a derrubada completa da monarquia. Eles propunham ali uma espécie de monarquia constitucional, né, em que o rei ele não deixava de existir, ele apenas tinha o seu poder reduzido, né, mais ou menos como tinha acontecido na Inglaterra. Já o pessoal que se sentava à esquerda tinha uma pauta de maior igualdade radical. Dentro dos princípios da Revolução Francesa, o pessoal que se sentava à esquerda queria uma maior radicalização no princípio da igualdade. Ou seja, por exemplo, o pessoal da esquerda propunha o fim, a abolição da escravidão nas colônias francesas, como no Haiti, por exemplo, né? Eles propunham o fim completo da monarquia, isso é, não existir mais rei, e uma redistribuição da propriedade, né? Numa sociedade que você tinha aí extremamente injusta, marcado por uma desigualdade social gritante, né, entre os miseráveis sans-culottes, camponeses que eram servos, e a antiga nobreza. Isso assustava a burguesia. Então, a partir de então, sempre que você fala em outros contextos históricos, seja o nosso, seja o século XX, seja o século XIX, sempre que você falar assim, ó, tal pessoa é de direita ou tal pessoa é de esquerda, isso significa que você está dizendo assim, pelo que essa pessoa representa, pela atitude, pela postura dela diante da vida, diante da situação histórica em que ela está, se ela estivesse lá na França de 1789, eu acredito que essa pessoa estaria sentada mais junto do pessoal da direita, os girondinos, se no caso você disser que ela é de direita, ou se a pessoa que você diz, essa pessoa é de esquerda, significa que você está dizendo, se essa pessoa estivesse naquele contexto da Revolução Francesa, ela estaria sentado mais próximo dos jacobinos, a galera da esquerda, que queria a abolição da escravidão e etc. Agora, cada contexto histórico é um contexto histórico diferente, né? Nós não vivemos no contexto histórico da Revolução Francesa. Então, para começo de conversa, esses parâmetros não são absolutos, eles são relativos, eles são comparativos, né? Agora, tanto na direita quanto na esquerda, tanto naquele momento histórico da Revolução Francesa, quanto no nosso momento histórico, quanto em qualquer outro momento histórico, você tem pessoas que são mais radicais, mais extremas, tanto à direita quanto à esquerda, né? E nesse sentido é que se diz que o comunismo é uma doutrina política de extrema esquerda. Por que extrema esquerda? Porque o comunismo propõe levar a igualdade às últimas consequências, né? Os comunistas, sobretudo aqueles que vão seguir ali as propostas de Karl Marx e historicamente vão tentar incorporá-las, propõem o fim da propriedade privada dos meios de produção, né? Então, os meios de produção, então, por exemplo, as grandes fazendas, as grandes minas, postos de petróleo, não mais seriam de um dono particular, mas isso seria de todos, administrados por um Estado. Ora, nem todo mundo que é de esquerda é comunista. E o Brasil nunca teve um governo comunista, né? O governo Lula, ao qual ele se refere, ele pode ter sido, no máximo, levemente social-democrata. Isso é, de centro-esquerda. O que quer dizer social-democrata? Propõe, sim, um trabalho aí por maior justiça social, mas não propõe o fim da propriedade privada. Propõe que, por exemplo, você cobre impostos dos mais ricos e que esses impostos dos mais ricos sejam usados para apaziguar, para
minimizar essas diferenças sociais. Por exemplo, garantindo um acesso a uma saúde pública, garantindo programas sociais que facilitem, por exemplo, o acesso à moradia, né? Ou programas de distribuição de renda. Então, isso é um governo de centro-esquerda. Então, quando esse cara fala assim, se o governo comunista voltar, ele está dizendo uma grande bobagem. Porque nunca houve um governo comunista no Brasil. Vamos ver aí. De novo, vai chegar a hora que o governo vai falar para você assim, ó, essa casa agora é do governo. Aí eu pergunto, e esse daqui fez o quê? aí. Eu começo que o Brasil viveu aí 14 anos de governo de centro-esquerda, de governo petista, né? E nunca ninguém tomou a casa das pessoas. Pelo contrário, né? O PT fez o maior programa da história, que foi Minha Casa Minha Vida, facilitando aí o acesso à moradia própria das pessoas. Agora eu acho interessante o seguinte, a mulher pergunta aí, e esse governo aí fez o quê? Parabéns por ela, porque veja, o cara aqui ó, em questão, ele tá de farda, ele tá armado, quer dizer, é um covarde, né? Tá em horário de serviço e se aproveitando da sua posição, da sua farda, da sua arma, para fazer essa pregação, a sua doutrinação, e o que é bastante difícil de contestar, né? Você vê que você está num bairro simples, de pessoas simples, pessoas humildes, né? Muitas vezes sem instrução, e que não vão contestar ele, né? Mas essa senhorinha aí, a gente escuta uma voz aí e fala assim, e esse governo aí fez o quê? Exatamente, né? Tá questionando aí. E aí vocês vão ver que ele vai desconversar, né? Ele vai dizer que ele não está dizendo o que ele está falando. Como é a característica dos covardes? Vamos ver. Aí eu pergunto, e esse daqui fez o quê? Não, eu não tô, ó. Não, ó, senhora, é o que eu falei. Eu não gosto de política e não tô indicando político nenhum. Não está indicando político nenhum. Eu só tô querendo explicar pra vocês, aproveitando essa oportunidade aqui. Aproveitando a oportunidade que ele foi lá para demolir, para ele foi lá para demolir casa dos moradores dessa comunidade pobre. Que ali, por exemplo, não tem escritura e está numa área de preservação. Aí, normal. Aí é uma parte normal que o Estado faz. Aí, normal. Bom, para começo de conversa, para quem não mora aqui na região do litoral norte, que a maior parte do território é área de preservação ambiental, é o que resta da Mata Atlântica, as pessoas, como no Rio de Janeiro, aqui no litoral norte de São Paulo, as pessoas mais pobres muitas vezes ocupam áreas nos morros, nas matas, né? Agora, existe por parte, sobretudo dos governos de direita do Estado, uma certa tolerância quando as invasões, quando a grilagem é feita por rico, né? Quando o milionário vai lá e constrói uma casa, uma mansão na costeira, né? E com relação aos pobres, né, existe aí uma rigidez, né, no cumprimento da lei. Muitas vezes usam a legislação ambiental para tirar o pobre de lá e depois botar o rico e aprovar o empreendimento do rico, né? Então quem faz isso de tirar a casa do pobre é a direita, né? Dentro do sistema capitalista, inclusive, né? Então, muito cínico a postura desse senhor. Espero que ele já tenha sido afastado pela Polícia Militar. Que o Estado faz. Porém, se a gente alimentar a parte comunista da história, aí vai ser... De novo, falando comunista sem nem saber. Você pergunta para um cara desse que é comunista, ele é capaz que ele nunca leu um livro de sociologia na vida, né? Ele está repetindo as bobagens que ele vê nos grupos bolsonaristas. É igual nos outros países que tá aí. A gente, nós cidadãos, perdemos... Cidadãos. Analfabeto ainda por cima. O direito de todos os nossos bens. Não é um negócio de
Não é um negócio de assim, isso aqui é meu. Não. Se o governo falar assim, ó, é o que acontece na Bolívia, acontece no Chile. Falando bobagem novamente. Chile e Bolívia são excelentes exemplos. Você vê a Bolívia, na verdade, agora é o país que está tendo menos inflação. A gasolina lá está R$4, né? Você tem um governo também de centro-esquerda, mais à esquerda do que o PT, mas também não é comunista. Mas um governo que interfere na economia, interfere no preço dos combustíveis, né? Interfere no preço dos alimentos, né? Eles não autorizam a exportação de alimento enquanto não tiver garantido alimento para todo mundo ali, né? Não é um país comunista, é um país de esquerda. E que viu no governo de esquerda do Evo Morales ser reduzido a mais da metade o índice, a porcentagem da população que se encontra em pobreza, né? Tanto é que deram um golpe lá para tentar tirar o Evo Morales, né? E depois houve uma eleição em que a população votou em peso novamente no governo de centro-esquerda, aliado do ex-presidente Evo Morales, né? País que reduziu, repito, a pobreza em mais da metade, né? Na década passada, e que a gasolina está R$4 e que as pessoas estão comendo melhor. O Chile, que é outro exemplo que esse cara está falando aí, tenho certeza que ele não sabe nada do Chile. O Chile está vivendo um momento lindo, um momento maravilhoso. O Chile está vivendo, claro, com suas diferenças, com seu debate público, em que pessoas têm posições diferentes, mas nada comparado a essa polarização violenta que você vê aqui no Brasil. Mas o Chile está vivendo um momento em que, hoje é dia 28, 3 dias atrás, dia 25, é que foi aprovado a criação de um SUS lá, de um sistema de saúde gratuito, que até o dia 25, agora de julho de 2022, o Chile não tinha gratuidade no serviço público de saúde. Você tinha que pagar, né? Então, parabéns para o Chile. Ele está querendo comparar com o Chile? Sim, o Chile é um ótimo exemplo, cara. O Chile, o momento que o Chile está vivendo, os protestos que você teve no Chile recentemente, protagonizados pela juventude, foi exigindo o quê? Exigindo educação pública, que também não tinha lá, era tudo privado, herança da ditadura do Augusto Pinochet, que foi uma ditadura terrível, matou milhares de pessoas, uma ditadura criada, uma ditadura política para impor o neoliberalismo econômico. Então, parabéns para o Chile, está vivendo um momento de Assembleia Constituinte, e o povo vai ser consultado para definir se aceita ou não a nova Constituição. Um processo que está tendo ampla participação popular. Coisa linda está acontecendo no Chile. O cara está falando aí, está falando do que não sabe, mais uma vez, de bobagem que ele ouve aí nos grupos de WhatsApp dele, provavelmente. Os lugares aí que tá mó guerra. Se o governo Não tem guerra. Nem a Bolívia, nem o Chile estão em guerra. Falou merda agora, novamente. Quer falar assim, ó, a partir de hoje a sua casa é minha, eles te tiram você na força e se resistir eles arrebentam você. Tá? Então, ó, por aqui, só por hoje aqui, você já começa a repensar. Tem nada disso nesses países que eles estão. Não tô falando nem de político A, nem de político B. Eu tô falando... Não tá não. Falando de sistema de política, tá? O sistema político. O sistema político não se muda por eleição. Quem quer que seja eleito, seja político de direita, se seja político de direita ou de esquerda, por exemplo, aqui no Brasil, ele não muda o sistema político. Ele tem uma Constituição que ele tem que respeitar. Inclusive, a propriedade privada não é uma coisa que um político eleito possa mudar. Tanto é que nos países que viveram, de fato, experiências comunistas, eles chegaram a esse sistema por meio de uma revolução popular, com a ruptura institucional, né, armada. E você não tem
nenhum político de esquerda concorrendo a essas eleições propondo ruptura institucional. Aliás, quem propõe ruptura institucional, armando pessoas e falando fazer bagunça na rua, são políticos da direita. Sistema comunista, eles tomam tudo de vocês. Você passa, você deixa de O que toma tudo dos pobres aqui no Brasil são os bancos. ser dono, porque o dono passou a ser o Estado. Então você está com uma casa emprestada, que você trabalhou muito para conquistar. Tá? Tá falando bobagem mais uma vez. Mesma bobagem de sempre, né? Quando mesmo nos países comunistas, né, quando se fala mesmo os comunistas do Brasil, que são aí, sei lá, 2% da população, tem quase nenhuma expressão eleitoral, né? Os caras fazem 1, 2 deputados no Brasil inteiro. Os comunistas mesmo nunca falam de tomar a casa de ninguém, cara. Eles falam de tomar os meios de produção, né? Como disse por exemplo, as grandes propriedades privadas, essas enormes fazendas que você tem aí de produção de cana-de-açúcar, de produção de soja. Você tem no Brasil caras que têm fazendas aí, uma fazenda de um cara, de uma família só do tamanho de países, como a Bélgica e a Holanda, né? E alguns grupos de esquerda radical, que não é o caso do PT, propõem a redistribuição dessas terras. Terras que, inclusive, não são fruto do trabalho, de quem suou, trabalhou para conquistar, igual está dizendo aí. A grande propriedade de terra no Brasil é outra coisa, é fruto de grilagem. E, historicamente, isso é coisa que vem lá do tempo da coroa, quando o rei vinha e dizia, esse pedaço aqui eu tô concedendo para o nobre tal, para a família tal, né? E tomada dos índios à base da bala, e explorada, desmatada à base da escravidão. Essa propriedade privada, esse abuso da propriedade privada, que às vezes alguns setores da esquerda contestam. O PT não contesta isso. Mas alguns setores da esquerda contestam isso, esse abuso da propriedade privada. Ninguém fala em tomar a casa do pobre que trabalhou, suou, nada disso. Agora, olha só, essa gente aqui, muitos certamente não puderam ir à escola, né? Muitos aqui não sabem essa realidade histórica do Brasil e nem dominam os conceitos que ele está falando aí, né? Então ele está se aproveitando, mais uma vez digo, da farda, da arma dele, da posição para fazer discurso político aí. Diferente de você estar numa área em que é de preservação, mas aí você tem essa... Enfim, não dá nem para comentar um cara desse. Até vi num canal do YouTube aqui alguém questionando se esse cara seria mesmo policial. Ele é policial, a reportagem aí do jornalista Elton Romano confirmou que ele é policial e que a polícia vai apurar. Então, esse cara, na verdade, merecia perder a farda, né? Ou ser punido, ser responsabilizado por isso. E antes que alguém diga, você tá falando mal de polícia, eu não tô falando mal de polícia, eu tô falando mal desse mal policial, né? O policial, quando ele faz o seu trabalho, que é proteger a sociedade dos assaltantes, assassinos, meus parabéns, né? Você está falando mal desse tipo de comportamento oportunista e covarde. É um verdadeiro terrorismo eleitoral, né? Porque é o que resta para essa gente bolsonarista, né? Que a economia está péssima, a criminalidade no campo, na cidade, as pessoas sem casa para morar, quer dizer, um governo que não tem o que mostrar, né? Educação sucateada, os caras roubando da educação, pastores roubando da educação. Então, quando o cara não tem o que mostrar de bom, né, no que realmente é uma questão política, essa gente só resta o terrorismo, né, ideológico, o bicho papão,
passar medo nas pessoas, dizer que elas vão perder as casas delas e isso tudo. Então é isso, é meu comentário, minha análise, e vergonhoso. Um forte abraço aí pessoal de São Sebastião, da comunidade do Camburi. Forte abraço para todos os policiais militares que fazem com dignidade o seu trabalho, e que a polícia expurgue esse tipo de elemento dos seus quadros o quanto antes.